Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante aí para provas, vestibulares, Enem e afins, que são as transformações de energia. E hoje especificamente a gente vai falar sobre usina hidrelétrica. Bom, antes da gente falar especificamente sobre usina hidrelétrica, uma usina elétrica, seja ela hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear ou qualquer outra usina, a função dela é transformar algum tipo de energia em energia elétrica. No caso da usina hidrelétrica, ela vai transformar que tipo de energia especificamente em energia elétrica? Energia mecânica, que a gente vai ver com maiores detalhes daqui a pouquinho. Então, para começar, eu trouxe aqui uma foto de uma usina hidrelétrica para vocês verem. Repare que aqui em cima você tem o reservatório de água, tá certo? Aliás, né, esse reservatório, antes dele estar aí, você tinha aí o quê? Uma mata, uma floresta, alguma coisa. Então, ao se construir a usina hidrelétrica, se alaga toda essa região, e aí você já imagina que mata vários bichos, né? Várias plantinhas também. Esse é um dos problemas que tem a usina hidrelétrica que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí você tem essa parte que quando você vai fazer uma visita numa usina hidrelétrica, é o que todo mundo acha mais bonito, ver a água caindo, batendo e fazendo aquela fumaça, entre aspas. E muita gente pensa que essa parte aqui é a parte realmente útil da usina. Só que não, gente. Essa parte é o vertedouro da usina. Então, para que serve o vertedouro? Vertedouro, ele serve para escoar o excesso de água do reservatório. Então, é óbvio que o vertedouro só vai ter água saindo se você tiver muita água. Porque se você tiver numa fase aí de pouca água, que o reservatório aqui não tiver muito alto, óbvio que ninguém vai querer jogar, desperdiçar essa água aqui, tá certo? A parte útil mesmo da usina, gente, é esse pedacinho aqui onde a gente tem os dutos, que a gente vai ver com maiores detalhes daqui a pouquinho, tá certo? Então, esse é um exemplo aí, uma foto aí de uma usina hidrelétrica. Vamos lá. Continuando aqui, esqueminha da usina hidrelétrica, agora mais na forma de esquema, né? Então, perceba, você tem aqui o reservatório, você tem aí um desnível de água. Uma característica aí da usina hidrelétrica é que você só pode construí-la quando você tiver o quê? Um desnível de água. Então, a água que está aqui, ela escoa pelo duto. Então aí você tem energia, primeiro potencial gravitacional, sendo transformada em energia cinética primeiro. A água chega aqui com uma velocidade da energia cinética, ela faz girar a turbina, e essa turbina, ela está acoplada com um gerador, tá certo? Que é justamente o que vai transformar a energia cinética em energia elétrica. E a partir daí, é transmitida aí para as cidades, né, para as empresas, indústrias, para tudo que precisar de energia elétrica, ok? Então, gente, uma coisa que é bem importante, que é muito cobrado em prova, é você saber esse esqueminha que eu coloquei aqui. Quais são as transformações essenciais de energia que você tem numa usina hidrelétrica? Então lembra, primeiro, energia potencial gravitacional, que é a energia que você tem devido aí a um desnível de altura, tá certo? Por isso que toda usina hidrelétrica, lembra disso, você só pode construir hidrelétrica onde tem o quê? Queda d'água, diferença de altura, energia potencial gravitacional. À medida que a água desce pelos dutos, ela transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento. Quando chega na turbina, que você viu agora há pouco, faz a turbina girar, certo? E a turbina está acoplada ao gerador, que transforma essa energia cinética em energia elétrica, e a partir daí acaba transmitindo essa energia, como eu disse, para as cidades, para as indústrias, para quem tiver necessidade delas, tá certo? Agora eu queria comentar com vocês algumas coisas que também muitas vezes são cobradas aí em questões. Vantagens e desvantagens, né, de usinas hidrelétricas. Bom, uma primeira vantagem da usina hidrelétrica é que ela não requer o uso de
combustíveis, não tem combustível para fazer ela funcionar. Você precisa da água caindo apenas. Uma outra vantagem é que é uma fonte de energia renovável, tá certo? Agora, gente, tem também as desvantagens. Vamos ver comigo aqui, ó. Vamos lá. Olha quantas desvantagens tem a usina hidrelétrica, hein? Primeira, inunda grandes áreas, destruindo toda a fauna e toda a flora da região. Como vocês viram naquela foto que eu mostrei da usina, aquele reservatório lá, antigamente você tinha o quê? Você tinha ou uma floresta, ou uma mata, alguma coisa lá com plantas e animais. E quando você inunda aquela região, os animais e plantas acabam morrendo, tá certo? Devasta a fauna e a flora da região. Ó, uma coisa que muita gente, garanto, não sabia. A usina hidrelétrica, gente, ela colabora muito mais do que se pensava para o efeito estufa. Bom, aí você deve estar se perguntando, pô, professor, mas como que ela vai colaborar com o efeito estufa se não tem combustível sendo queimado, coisa e tal? Então, gente, o que acontece aqui é o seguinte, nessa de você inundar essas grandes regiões, as matas acabam ficando submersas e acabam, entre aspas, apodrecendo, né? Muitas plantas apodrecem. E aí você tem liberação de gás metano, muita liberação, que é um gás que colabora bastante para ocorrer o efeito estufa. Então, essa é uma coisa que muita gente acha que não, imagina, hidrelétrica é a energia mais limpa que tem. Gente, a questão do efeito estufa aqui é muito maior do que se pensava, tá certo? Bom, outras desvantagens. Acaba muitas vezes promovendo deslocamento de populações. Imagina as pessoas que moravam naquelas regiões que são inundadas, elas têm que ir para outros lugares. E ir para outros lugares nem sempre é uma coisa que a pessoa vai gostar, tá certo? Outra desvantagem, só pode ser instalada onde existam quedas d'água. Gente, você querer fazer uma usina hidrelétrica numa região plana que não tem queda d'água, sem chance, tá certo? E, além disso, uma outra desvantagem é que ela não é muito barata, ela tem também um alto custo de implementação. Então, para a gente fechar aqui, o que é importante você saber? As transformações, né, os processos de transformação de energia para hidrelétrica. Lembrando, energia potencial gravitacional que vira energia cinética para depois virar energia elétrica, tá certo? Saber as vantagens que a gente viu agora e algumas desvantagens também é o essencial aí para você responder as perguntas sobre esse assunto. Ok, pessoal, até a próxima.